Bom, e aí falando sobre GPT 3,5 e GPT 4, muitas pessoas que eu falo sobre ChatGPT ou GPT no geral conhecem somente uma versão do chat e nem sabem que o chat tem outra versão. E essa é uma coisa que eu quero mudar, porque a diferença entre o 3,5 e o 4 é tão gritante, tão discrepante, que a gente precisa entender que eles têm muita diferença entre si e o GPT-4 é um modelo, o GPT-3 é outro, assim, parecem duas pessoas completamente diferentes e com capacidades cognitivas muito diferentes. E eu tenho um pedido muito especial pra você agora. Galera, comenta qualquer coisa aí embaixo, literalmente qualquer coisa. O canal tá voltando agora e a gente precisa ser reconhecido pelo algoritmo do YouTube, então eu conto com a ajuda aí de vocês. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira visão geral que eu quero dar para vocês é que ambos são modelos de Deep Learning, então a técnica que ele usa é de rede neural, e eles estão na categorias de Large Language Models. São modelos de linguagem gigantescos, eles são extremamente grandes, eles custam caro para treinar, então é toda uma categoria de como você interage com esses modelos grandes é diferente de como você interagia com outros modelos. O GPT, por exemplo, ele usa uma arquitetura de Transformer. O próprio nome, esse T aqui, tem a ver com o Transformer, que foi uma arquitetura publicada inicialmente pelo Google. O Google lançou esse paper científico, a galera da OpenAI começou a trabalhar em cima disso, e o que é mais importante da arquitetura Transformer é que ela é baseada em atenção. O que significa isso? Cada coisa que você escrever no modelo, ele vai entender o que ele tem que dar atenção, o que ele não tem que dar atenção. E a partir do que ele extrair de, isso merece mais a minha atenção ou menos e coisas do tipo, ele vai dar a resposta. É importante entender como esse modelo funciona e quais são os principais conceitos por trás dele, para que a gente consiga obter melhores respostas e fazer o melhor uso. O objetivo do modelo é prever a próxima palavra. E quando eu falo a próxima palavra, é somente a próxima uma palavra. Então tem todo um processamento que você faz para saber estatisticamente qual que é a maior probabilidade da próxima palavra ser. Então, a partir disso, se você passa por esse processo várias vezes, você consegue estruturar frases, você consegue dar respostas complexas, mas é importante entender isso porque às vezes a gente fica achando que o modelo pensa ou coisa do tipo, mas a única forma que o modelo tem de saber o que está acontecendo e racionalizar em cima é quando ele consegue prever a próxima palavra. Então, tem vários vídeos que falam sobre como conversar com o modelo e coisas do tipo, e falam que a gente tem que entender sobre isso para perguntar algumas coisas primeiro, para depois trazer outras conclusões. Porque conforme o chat está escrevendo, ele também está pensando. Diferente do ser humano que pensa antes para depois escrever, o chat ele pensa só na próxima palavra, e na próxima, e na próxima. Uma outra coisa importante para entender dos modelos em si, independente do 3,5 ou do 4, ele usa uma base de dados para treinar. E os dados, foi feita uma nota de corte neles, uma data de corte em si. Então os dados são limitados até setembro de 2021, isso é relativo, tá? Dependendo do modelo pode ser outubro de 2021, ou pode ser que no futuro eles tragam uma outra informação, mas é importante você saber que existe uma data de corte, então se eu perguntar o resultado da Copa do Mundo, por exemplo, o modelo, ele não vai conseguir saber, a não ser que ele sofra uma atualização. O ChatGPT, eu percebi que a Jenny perguntou no chat se ele é pago, sim, ele é pago, vou até falar um pouquinho sobre, depois a gente sintetiza, mas ele está disponível na versão paga apenas da ferramenta. O Enik perguntou se tem um motivo para isso. Tem sim, Enik. Imagina que eu preciso pegar todas as informações da internet e eu preciso filtrar essas informações. Se eu pego esses dados em tempo real, eu não consigo ter tempo hábil como equipe, supondo que eu sou a OpenAI, para pegar essas informações e passar pelo meu modelo, porque eu preciso fazer uma curadoria daquilo. Então essa data de corte é justamente para você ter tempo de coletar informação e depois fazer um processo de filtro nela. Beleza? Eventualmente a OpenAI pode ter uma atualização de dados, mas isso é muito caro, beleza? E aí, a partir desse dado que foi coletado, então, o GPT começou a rodar treinamentos. Então, a primeira versão do GPT, ela saiu em 2018 e ela tem 117 milhões de parâmetros. A princípio, não precisa se apegar muito no que significam esses parâmetros, tá? Já em 2019, teve evolução para o GPT-2 com 1,5 bilhão de parâmetros e aí em 2020 o GPT-3 com 175 bilhões. O GPT-3, inclusive, que tem um paper científico já publicado sobre ele. O GPT-4 ele foi lançado em 2023 oficialmente, mas o pessoal da Microsoft, por exemplo, empresas parceiras da OpenAI já tinham recebido acesso em 2022. A gente não sabe quantos números ele tem, mas as estimativas
é que esse modelo tem na casa de 1 trilhão de parâmetros. Então eu coloquei uma estimativa aqui de 1 trilhão. Dá para perceber que quanto mais parâmetros a gente tem, maior poder cognitivo o modelo tem. E dá para perceber a diferença que a gente tem entre esses dois caras. Então é bem doido assim, quando você testa o GPT-4 e o 3, a diferença entre esses dois. E aí, qual que é a relação com o ChatGPT? Essa é uma outra coisa que eu quero desmistificar aqui. GPT 3,5, 4 é uma coisa, isso é um modelo, beleza? É como se fosse um arquivo executável, só que diferente de um arquivo executável, a gente não consegue dar 2 cliques e rodar ele. Ele é um arquivo que fica ali parado e eu consigo acessar ele só com programação. Agora, o ChatGPT em si, ele é um software, beleza? E ele é um software que permite com que a gente converse com esses modelos. O GPT-4, quando a gente está trocando ideia com ele, seja através do ChatGPT ou de algumas outras formas que tem para interagir, e eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ele é um multimodelo. O que significa isso? Diferente do GPT-3, em que ele aceita apenas texto, o GPT-4 ele aceita texto e imagem. Então, nesse exemplo aqui, a gente mandou um textinho, o que eu consigo fazer com esses ingredientes, e depois a gente mandou uma foto. E a partir disso, a gente tem um resultado que é possíveis coisas ali para cozinhar e coisa do tipo. Eu deixei um link aqui disponível, 5 coisas cruciais para saber sobre o GPT-4. Tem bastante artigo comparando, trazendo benchmarks. Eu trouxe algumas dessas referências. A Jenny perguntou se a data de limite é só para o 3,5 e não, Jenny. O 3,5 e o 4, ambos têm essa mesma data, beleza? O máximo que diferencia é de um mês ou outro ali, tipo setembro de 2021 para outubro. Mas eles não atualizaram a base de dados, eles treinaram em cima dos mesmos dados, só que eles treinaram outro modelo e adicionaram mais parâmetros para ele, beleza? Show de bola! Bom, falando sobre capacidades do modelo em si, essa imagem, para mim, ela sintetiza um potencial gigante e a diferença principal entre essas duas ferramentas. Quando a gente fala dessas barrinhas azuis aqui, a gente está falando da performance do GPT 3,5. Quando a gente fala das barrinhas verdes mais claras, a gente está falando do GPT-4 sem visão, ou seja, sem receber as imagens, e quando a gente fala das barrinhas verdes mais escuras, é o GPT-4 com visão. Mas o que exatamente esses dados estão falando? Eles estão falando sobre performance em resultados de provas. Então, o que a galera fez para testar o GPT foi pegar vários dos exames mais conceituados do planeta e colocou o ChatGPT com o modelo GPT 3,5, 4 e o 4 só com texto ou com imagem para testar, e essa foi a performance dele. Então, entre 0 e 100%, dá para saber em quais testes ele teve uma performance boa, qual não teve, e dá para ver principalmente a diferença entre essas duas ferramentas. Uma outra coisa que eu vejo bastante gente falando, o GPT não consegue resolver, traz problemas, traz as respostas erradas e coisas do tipo. Teve uma galera que foi experimentar e publicou nesse artigo as diferenças entre o GPT na versão 2, 3 e 4. Então aqui percebe que a gente teve um ganho de performance em cada uma das ferramentas e dependendo da área, por exemplo, se você vai pegar o GPT para trabalhar com história, ele vai conseguir ter uma performance muito melhor do que matemática, por exemplo, ou a própria tecnologia. Então, dependendo da categoria que você testar, o modelo ele pode ser melhor ou pior. E aí essas 9 categorias foram organizadas e os seres humanos foram analisando as respostas para ver o quão mais próxima do ideal, ou tinha coisas erradas, ou parcialmente errada, então eles foram avaliando. Percebe que nenhuma dessas categorias ele conseguiu chegar com 100% de precisão, então esse é um dado importante para a gente saber. Quando a gente estiver usando o modelo, já espera que o modelo não vai estar sempre certo, beleza? O Camilo perguntou por que o ChatGPT é tão ruim fazendo cálculo simples. Como ele foi construído para prever a próxima palavra, em nenhum momento ele teve acesso a fazer contas. O jeito que ele estrutura a informação é completamente diferente. É a mesma coisa se eu perguntar para um ser humano fazer uma conta de cabeça, por exemplo. O ser humano vai levar um processo para fazer e ele tem uma técnica para fazer isso na mente, mas é muito diferente do processo se ele pegar uma calculadora ou se ele pegar uma programação. Então, como ele não foi feito com esse objetivo, direto ele se perde. Às vezes ele até dá o resultado correto, mas estrutura o cálculo da maneira errada. Ou ele traz o cálculo da maneira correta e traz o valor da maneira errada. Então o pessoal brinca que até testes de matemática bem simples ele erra. Porque esse não foi o propósito dele. Ele prevê a próxima palavra e não faz conta. Mas se você der acesso a uma calculadora ou acesso a uma interface de programação, aí já é diferente. Porque ele pode estruturar um código ou estruturar uma conta e colocar uma calculadora para fazer. Capacidades aqui desse modelo
esse aqui é o teste de entrevista para a Amazon. A galera da Microsoft brincando fez esse teste. Pegou o teste de entrevista no site, por telefone, e o teste online que tinha, né? O teste presencial, a entrevista presencial, o teste por telefone e o teste online. E o chat conseguiu acertar todas as perguntas que eram propostas. Percebe que o tempo que tinha disponível era 2 horas e ele resolveu em 3 minutos e 59 segundos. Então, dá para perceber o potencial que a gente tem e principalmente essa imagem mostra que o jeito que a gente avaliava as pessoas antes, a gente precisa mudar isso. Porque existem ferramentas que conseguem resolver muito melhor do que os seres humanos. Mas existem coisas que só os seres humanos fazem, que é o que eu quero destacar aqui nessa apresentação também. E aí, essa é a pergunta, galera. Se tiver uma pergunta para vocês levarem, anotar no caderno, é essa aqui, ó. O problema não é a resposta, mas sim a pergunta. Isso é o que a gente precisa ter em mente. Dependendo de como a gente pergunta para o modelo, ele pode trazer uma resposta certa ou errada. Então essa é uma coisa que precisa sempre ter em mente. Às vezes você precisa reestruturar a sua pergunta, às vezes você precisa entender a maneira que você está perguntando ou entender as limitações do modelo. Então quanto mais tempo você usar, mais você vai saber fazer as perguntas certas.